Olá, crianças! Como vão? Muitas saudades eu estava de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Mondo Giallo. Sim, mais um retorno depois de um hiato longo de tempo desse ano que está sendo muito difícil. Eu tive que viajar por problemas de saúde repentinamente. Aí eu achei que ia demorar um tempo, demorei o triplo do tempo lá em Porto Alegre. Tive complicações que ainda estou me recuperando delas até agora. Está sendo muito difícil nesse tempo seco, árido, de deserto que estamos passando aqui em São Paulo. E eu fiquei preso lá também por causa da hecatombe, da distopia pós-apocalíptica, daquela enchente monstruosa que até hoje ainda está prejudicando muito o Rio Grande do Sul, está tornando a vida lá muito difícil. Qualquer chuva, as pessoas já se desesperam, já entram em pânico, já se apavoram e a destruição foi muito grande mesmo. E eu acabei ficando preso lá. Era pra voltar 1 mês e meio, voltei depois de mais de 2 meses. E foi muito complicado, tá? Foi muito complicado, até frustrante de uma certa forma. Mas eu tô aqui agora de volta, quero retomar esse podcast agora com tudo. Se tudo der certo, e vai dar certo. Teremos episódios todas as quintas-feiras, às 19 horas, nos melhores tocadores de áudio que vocês conhecem, os principais. Depois, com o tempo, eu vou falando de outros tocadores mais interessantes, que ajudam mais quem é podcaster, entenderam? E nossas novidades vão estar no perfil no arroba do Instagram, o Mondo Giallo Podcast. Esse link vai estar na descrição desse episódio, com outro material interessante para vocês, outras coisas. E também quero falar hoje eu vou falar em termos cinematográficos, vou falar um pouco do conteúdo do terceiro box do spin-off da coleção Obras-Primas do Terror, né, da Versátil Home Video, que é nosso colaborador há muitos anos. E esse terceiro box é relativo ao gótico italiano, sim. Termos mais narrativas góticas, fantasmagóricas, sombrias, as longas sombras sobre as catacumbas, sobre os corredores dos castelos, muito mistério, muitos olhares, mulheres ambíguas, heróis condenados ao abismo, toda aquela maravilha que tá ligada ao universo gótico que eu sei que vocês adoram. E antes eu vou falar, né, um pouco do que eu passei lá naquele terror, né, e foi tudo muito difícil. E depois vou entrar nessa questão do terceiro volume, né, do box gótico italiano, e vamos ver o que mais surge aqui desses meus devaneios, dessa charla, né, como vocês estão acostumados. Mas agora estamos de volta. Felizmente estamos de volta e com muita vontade de dar o melhor para vocês, melhorar as condições técnicas aqui do podcast. Aguardem para breve novidades e vamos prosseguir, né? Porque a gente tem que, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, a gente tem que sempre prosseguir, tem que estar sempre pronto para lutar, né? Porque a luta sempre continua. E foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. Eu fui pra lá, como você sabe, muitos devem saber, eu fui pra lá repentinamente pra fazer um procedimento oftalmológico. Acabou não saindo como eu queria, mas foi legal, deu tudo certo a princípio. Depois eu tive umas complicações com relação à pressão intraocular, né? Que eu estou portador de glaucoma congênito. Então já tive que fazer, além do procedimento inicial, tive que fazer mais 2 procedimentos durante o tempo e até consultar e investigar se era realmente para fazer esses outros 2 procedimentos. Foi um tempo nisso, um pouco mais longo que eu imaginava, e foi bem difícil, bem frustrante. Mas eu confesso que a hecatombe, a enchente, começou no início de maio, foi muito devastador. Nossa, o que vocês viram até hoje, né, nos telejornais, na internet, não é nem 10% do que realmente aconteceu por lá. Foi muito difícil, muita destruição, muita gente mesmo perdeu tudo.
não só na cidade do interior, mas em Porto Alegre também. Foi muito difícil. A cidade ficou irreconhecível, tudo muito inundação muito grande. Nós tínhamos que sair do prédio onde eu estava com meus pais, tínhamos que ir para a praia por questões de luz e água no edifício. Foi bem complicado. Teve um problema meio reverso, porque as canalizações de esgoto, de águas, a parte pluvial do encanamento da cidade, meio que com a pressão da água, o volume excessivo da água, as coisas meio que explodiram. Houve uma erupção meio que vulcânica dos esgotos, bueiros e tudo. A água começou a alagar várias ruas e interrompeu o fornecimento de água potável. O fornecimento de luz foi horrível, foi muito difícil, muito complicado, e era muito frustrante. Você via as notícias e falava, meu Deus do céu, eu não sei o que, bababá, e você via que na verdade era bem pior que aquilo, era muito pior mesmo, e foi bem difícil, foi muito difícil de prosseguir tudo. Para voltar foi um sacrifício, para voltar foi muito difícil, porque o aeroporto foi destruído, não tem outra coisa para falar. Foi inundada a pista, inundado o primeiro andar, dos check-ins, e foi tudo muito... É uma distopia, o pós-apocalipse, o Walking Dead, qualquer coisa do gênero que vocês possam imaginar. Foi bastante complicado, bastante difícil, e eu sobrevivi, apesar de tudo. Foi uma experiência bastante inóspita, vamos dizer assim, mas na situação que nós estávamos, na região da cidade onde nós estávamos, embora o bairro do Menino Deus tenha sido atingido uma parte dele consideravelmente, nós ficamos boa parte do tempo no prédio, com luz, com internet, até com água, boa parte do tempo, e conseguimos sobreviver e passar por esse momento muito difícil. Cada dia era sombrio, era complicado, e quando chovia você via que piorava mais, e o centro histórico ficou alagado. A Casa de Cultura Mário Quintana fez parte da minha formação cultural, intelectual, cinéfila, nas suas salas de cinema que tinham lá, que foram inundadas, se perdeu as poltronas de veludo lindo. Foi uma tristeza. Mas agora a água baixou, eles estão no processo de limpeza, reconstruindo tudo. Vai ser tudo muito difícil. Acho que tanto Porto Alegre quanto o estado nunca mais eles vão ser os mesmos. Foi um golpe mortal. E fora as mortes, as perdas humanas, né? Teve histórias muito tristes, como das gêmeas de 7 meses, que uma caiu na água num resgate que deu errado, e tantas outras coisas. Os cachorrinhos, os pets lá, vagando pelas ruas, uivando, procurando os donos, dos quais eles se perderam. Era um quadro muito triste, muito terrível. E a gente passou por isso, né? E eu agora tô aqui me recuperando, a visão tem dias que tá boa, tem dias que não tá tão boa. Agora com a secura tá tudo um pouco embaçado, muito difícil, mas eu tô me recuperando aos poucos. A pressão pelo menos tá controlada, porque eu fiz dois procedimentos, um com incisão, teve tomar pontos, e o outro com laser, que foi um pouco menos abrasivo, menos agressivo, né? Eu consegui superar os dois, consegui a pressão, pelo menos, o importante é a pressão tá baixa. O resto se controla, se refaz, se arruma. O grande lance é a pressão do olho tá boa e eu tô me recuperando. É difícil, né? Pra mim sempre é tudo muito difícil, a torcida contra é enorme, tá? Mas eu vou superar e vamos continuar. Esse podcast ainda vai dar muitas alegrias, como já deu, né? Estamos quase com 30 episódios e eu conto com vocês. Prestigiem lá o arroba que eu já citei aqui, o arroba Mondo Giallo Podcast, tá? Coloquem suas dúvidas, seus anseios, seus dramas lá nos comentários, lá também eu respondo. Vai dar tudo certo, no final vai dar tudo certo. Sempre dá certo no final, mas é tudo muito difícil. E os filmes continuam, tem muita coisa pra ver. Eu vou ter condições de ver várias coisas que muita gente tá comentando, muitas novidades. Eu vi uma das poucas coisas que eu vi ultimamente foi aquele lá do Late Night with the Devil, que eu achei muito legal, muito divertido, embora eles se perderam pra mim no final do filme. Eles foram por uns caminhos assim que eu achei que não ficou legal. Podia ter sido diferente. Eu acho que ele quis meio que dar um jeito de criar uma franquia
monarquia, sei lá, mas eu achei muito legal a reconstituição de um talk show dos anos 70, e é muito interessante as atuações, a maneira como ele dirigiu, a questão, quando tem a questão da demoníaca da menina em cena, gostei demais. Muito interessante. Tem filmes que eu tô atrasadíssimo, como Guerra Civil, que eu não vi. Tem outro, o da 24, que é a Sol da TV Global, se não me engano o nome, que falam muito bem. Entre outros, tem o The Boys, já voltou, tem algumas séries pra ver, eu quero tirar o atraso essa semana. E eu cheguei já aqui na Semana da Parada, foi muito boa, foi muito divertida, muita gente, muito calor, mas eu já vi que o tempo ia começar a esquentar muito, ia ficar muito, a secura tá 20% aqui, é como se tivesse um deserto do Saara, no deserto do Atacama, acho que lá é menos seco que aqui, tá muito difícil. E chegaram algumas coisas aqui, como sempre procuro destacar, assim, vou falar mais detalhadamente nos futuros episódios. Chegou o pacote aqui, enquanto eu tava lá ainda, da Versátil, que era o Obras Filme de Terror 21 e 22, vou falar sobre esses boxes depois, em outro episódio. Tem coisas muito boas. E veio mais um spin-off, né? Que é o do gótico italiano, que é o terceiro, tem sido, são boxes lindos. Eu já destaquei aqui poucos episódios atrás o Danza Macabra, né? Do Antônio Margheriti, o Castle of Blood, né? Com a musa mor do gótico italiano, a Barbara Steele, e que é uma coisa maravilhosa. Vou falar eu tenho uma outra versão desse filme nesse box. Vou falar daqui a pouquinho sobre ela. E ele tem um filme chamado A Feiticeira no Amor, que é de 66, ano que eu nasci, olha só. Que é dirigido pelo Damiano Damiani, que quem conhece profundamente o cinema italiano, vai ligar ele ao cinema político, né? O cinema que se fez nos anos 60, 70, que a crítica idolatrava, incensava. O famoso cinema político italiano de Elio Petri, de Marco Bellocchio, de tantos outros mestres, né, que trabalharam com o Dino Risi também, Ettore Scola. Teve todo um grupo grande de diretores que trabalhou com essa questão da política, né, com um engajamento bem profundo de esquerda, e teve a questão das Brigadas Vermelhas. Foi um momento muito conturbado na Itália. Assim. E se fez esse cinema que os críticos adoravam, que era uma coisa que, nossa, cinema político italiano. Teve na Mostra Internacional de São Paulo, teve uma mostra paralela que se falou desses filmes. Foi muito legal. Eu vi várias coisas. O De Punhos Cerrados, que eu nunca tinha visto no cinema do Marco Bellocchio, que é maravilhoso, maravilhoso. E tantas outras coisas. E foi incrível. Foi em 2006, se não me engano. Foi muito legal mesmo. E desse cinema político, o Damiano Damiani é um dos grandes protagonistas, um dos grandes nomes. Ele tem aquele filme que tem um nome enorme, Confissões de um Comissário de Polícia, é um título grande. E ele também, é muito eclético, né? Também dirigiu Amityville 2, que eu me lembro, quando passou no SBT, né? O Silvio Santos dando propaganda do filme, esse Amityville 2. É bem legal, assim, essa coisa do caminho que ele percorreu do cinema político, ultra sofisticado, incensado pela crítica na época, e até parar no Amityville 2, né? Que é uma trecheira, não vamos dizer que é um filme interessante, né? É uma trecheira em cima da história da famosa mansão assombrada, e até os Warren visitaram, e tem toda uma história em cima desse. Teve um filme chamado Cidade do Pavor, que era a versão do livro, né, quando foi lançado o principal livro sobre a história de Amityville, e aí fez esse filme. É aquela coisa da casa, claro que o pai começa a ficar possuído, e até se viu no Iluminado algo parecido, até um machado, cara, mas isso falando, claro, da versão pro cinema. E tem esse filme, A Feiticeira no Amor, que é uma história de mistério, tem uma personagem feminina bem interessante, que tem tudo a ver com as personagens femininas do gótico, a ambiguidade, o mistério. É um filme bem interessante. E também tem nesse box o Castelo das Portas de Fogo, que é uma produção espanhola e italiana, que é bem interessante, que ele não é um filme que foi muito... É um filme que não foi muito, sabe, na época ele foi meio colocado de lado como um patinho feio, mas depois, com o tempo, ele foi redescoberto pela crítica, pelos fãs, pelos historiadores,
e acabou ganhando a sua importância. Ele tem todo um clima de ser uma história antiga, tem a coisa do castelo, que é um signo muito forte, né, da cultura, da estética, da literatura gótica, o castelo misterioso. E ele acabou tendo de volta, né, a importância que foi tirada dele na época. É um filme que vale a pena, também que tá nesse box, vale a pena ser conferido. Eu vi algumas vezes, é interessante, é bem interessante. Tem uma bela direção de arte, assim, e consegue construir uma atmosfera muito legal mesmo. E tem essa coisa do castelo misterioso. O que terá naquele castelo? O que terá por trás de suas paredes? Sabe aquelas coisas? Ele consegue manter esse clima, que é quase de fairy tale, né? De conto de fadas. Que não dizer. E o conto de fadas tem essa coisa do castelo, do mistério, os bruxos, as feiticeiras, as maldições, os vampiros. São seres que estão circulando nesse ambiente do castelo. É bem interessante mesmo. Vale muito a pena ser redescoberto esse filme. Eu acho, pelo menos. Tem como eu falei, do Marguerite, ele tem nesse box uma versão do início dos anos 70 para o Dança Macabra, só que em cores agora. E é bem interessante, é mais denso, é mais explícito, é praticamente a refilmagem quadro a quadro, só que em cores, uma fotografia belíssima. Tem o Klaus Kinski no papel do Edgar Allan Poe, que é uma figura que aparece no primeiro filme como desafiando, né, o herói, né? O herói gótico, né, por excelência, e aí passa a noite naquela casa mal assombrada. E quem faz esse cidadão, né, o nosso herói nesse remake, eu digo um remake, é um remake do que Marguerite fez do seu próprio clássico, né, com o nome de Na Teia da Aranha, é o Antônio Franciosa, que nós vimos como Peter. Sim, o Peter, do Giallo, do maravilhoso, do Dario Argento, que eu já falei aqui também dele, violentíssimo, né, que é o Tenebre, sim, é ele mesmo. O protagonista do Tenebre é o protagonista desse Na Teia da Aranha, do Antônio Margheriti. Tá? Ganhou cores, ganhou até citações de outras obras do Edgar Allan Poe. Ficou bem interessante, ficou muito bonito o filme, muito legal. E também tem o Ricardo Freda retomando essa questão do gótico, né, ele já trabalhou com toda uma atmosfera meio fúnebre, né, no Dr. Hitchcock, do abominável Dr. Hitchcock. Agora é o Dr. Hitchcock, tá de volta como demônio do Dr. Hitchcock. O primeiro tem a Barbara Steele, maravilhosa, né, a musa, né, do gótico italiano por excelência, maravilhosa, incrível, linda demais. E temos também, além desse filme do Freda, nós temos um filme chamado Horror, tá com esse nome, Horror, que é a versão dos italianos pro clássico do Edgar Allan Poe, A Queda da Casa de Usher, que é muito interessante, muito, que é dirigido pelo Alberto Di Martino, o homem que nos deu o maravilhoso Anticristo, né? Aquela variação do Exorcista, né? Que teve vários na época, nos anos 70, vários filmes se fizeram para pegar carona na bilheteria, no sucesso do filme do Friedkin, né? Até o Bava refilmou o Ulisses e o Diabo como A Casa do Exorcismo, né? Com a Elke Sommer possuída no hospital, ele remontou o filme também. A pedido do produtor, na verdade, que o Bava não queria ter feito aquilo, mas isso é papo para um outro episódio. Bom, tem esse filme do Alberto Martino, chamado Horror, que eu falei, é como os italianos viram o conto do Edgar Allan Poe, Na Casa da Casa de Usher, que é um dos contos mais populares, mais atmosféricos do mestre da literatura gótica. O filme, a adaptação do Corman é linda também, tem a Vincent Price, é maravilhosa. E essa chamada Horror também tem as suas belas qualidades. Nós temos também um filme que é muito legal, do Falando em Bava, que é um filme que eu soube da existência dele pelo Carlos Tomás Albornoz, há muitos anos atrás, num Fantaspoa. Ele deu uma espécie de aula, de masterclass, vamos dizer assim, uma pequena palestra sobre o Mário Bava. Inclusive, ele estava com a edição da biografia do Mário Bava, que é do Tim Lucas, no dia, que é um livro gigantesco de capa dura, um acontecimento editorial esse livro, eu nunca vi um livro tão incrível, assim, tive em mãos na minha vida. Inclusive, o Thomas colaborou com o Tim Lucas, ele que fez
meio de campo para entrevistar a Norma Bengel, que está no Planeta dos Vampiros, né, do Bava, colheu o depoimento dela, e foi muito importante até para a biografia. E o Thomas falou desse filme, A Vênus de Eve, que era um filme que ele fez, seria o último filme dele, que ele co-dirigiu com o filho, Lamberto, para a TV italiana, Rai, certamente, né? E vários diretores adaptaram contos fantásticos, né, histórias fantásticas, e ele adaptou esse conto, que acho que é do Mérimée, A Vênus de Eve, que é sobre uma estátua. Tem a Daria Nicolodi no elenco, que também trabalhou com ele no Choque, né, que é um dos últimos filmes dele também, que é bem interessante, o Choque. E ela tá participando desse filme, da coisa da estátua. E tem toda a atmosfera dele, com as cores, com as sombras, com a dramaticidade, né, expressionista, barroca, né? Esse tablô de cores e sombras que o Bava sempre imprimiu nos filmes dele, ele colocou nesse filme, que era um filme que muita gente não conhecia, se ouvia falar desse filme, e agora ele está disponível já, nesse box, A Vênus de Eve, é muito bonito. E muita gente achou que nunca ia poder ver esse filme, que esse filme tinha virado uma lenda, né, entre fãs do Bava, entre colecionadores. Agora é tipo o filme extra, né, que tá presente nesse box. Ele tem um outro que é A Navalha no Corpo, que é uma espécie de giallo misturado com gótico, que também é outro filme bem interessante. E ele conseguiu nesse box traçar um painel assim, bem variado dessas produções do gótico italiano, que foi um período do cinema italiano muito rico, inclusive figuras como Christopher Lee povoaram esses filmes, e entre outros, o próprio Klaus Kinski, né, que eu já falei que está presente na Teia da Aranha. É bem legal, é um box muito bonito para fãs do gótico italiano, para fãs do gótico, em geral, da literatura gótica, da estética gótica, de como esse olhar bastante peculiar, né, dos italianos sobre essa questão do gótico, né, que é uma coisa muito linda para mim. Eu sou apaixonado. E pra mim, o Dança Macabra é um dos filmes de cabeceira também. O Moinho das Mulheres de Pedra, adoro também, lindo, incrível. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que vale muito a pena, assim. E a própria obra do Bava sempre teve esse pezinho no gótico. Já no Black Sunday, né, na Máscara do Demônio, nós já vimos essa questão do gótico, né, a própria Barbara Steele, a bruxa, o duplo, já estava presente. Mesmo no Black Sabbath, mesmo sendo feito em cores, ele já tem muita coisa do gótico no episódio do Vurlac, e por aí vai, né? O próprio Kill Baby Kill, né, Operação Paura, que é muito legal também. Tem essa questão dos elementos góticos onipresentes, né, na narrativa. Foi muito legal, muito bacana. E temos agora esse box agora na nossa disposição para fãs, para colecionadores e aficionados e fascinados por esse universo. Já temos tudo isso aqui conosco, nessas narrativas. Eu adoro essas histórias que são contadas de geração para geração. Muitas vezes foram contadas ao lado de lareiras acesas durante a noite, em noites de tempestade, por narradores assim muito envolventes, com uma narração bastante carregada, na dramaticidade, na profundeza dessa questão do gótico. É muito legal isso, muito bacana. E a literatura gótica, ela tem muitas qualidades, ela é muito vasta, ela tem várias escolas, ela tem vários desdobramentos, e inclusive na música, né? Adoro sons góticos, eletrogóticos, assim, adoro Cure, adoro Bauhaus, adoro esse povo todo, Sisters of Mercy, só pra citar os mais conhecidos, mais populares, porque tem muita gente, assim, muitos grupos, muitos projetos não muito conhecidos, assim, que fazem sons bem interessantes. Tem raves só de eletrogótico, acontece. São bastante alternativas, bem interessantes, que tocam a noite inteira. Esse som eletrônico pesado, com um vocal gutural, que fica ecoando de fundo. Acho muito legal, muito vampiresco. E nada como as histórias de vampiro, né, pra pincelar, pra representar bem o que é o gótico. Embora nos filmes que estão nesse pacote tem outros tipos de narrativas, né, que fogem do vampirismo e vão pro sobrenatural, para questões da feitiçaria, questões do mistério, questões bem mais amplas, mais diferentes, diferenciadas. É muito legal, vale muito a pena. E em breve eu vou falar
conteúdo do box 21 e 22 do Abraço Filmes do Terror, que é uma coleção que eu adoro. Eu tenho toda ela completa agora. São 22 volumes oficiais, fora os spin-offs, que são vários, né? Tem spin-off os outros dois do gótico italiano, tem do cinema espanhol, tem do cinema asiático, tem de um monte de coisa. Cinema japonês, especificamente. Asiático já vai ter um segundo box agora, com mais filmes coreanos, filmes de Hong Kong. É uma coisa bem interessante. É um filme que é uma cinematografia bastante estranha, no melhor sentido da palavra. Eu adoro tudo que é estranho, né? Nada como os asiáticos para nos mostrar estranhezas, bizarrices. E tem o meu horror mexicano também, que é belíssimo, é incrível, é maravilhoso. Tem também, eu acho que são 13 spin-offs, se não me engano, do cinema horror mexicano e do horror francês também. E tem ainda, deve ter mais volumes em breve, porque a França nos deu muita coisa também, tanto clássicos, mais antigos, como coisas mais contemporâneas. E não esqueçamos que foi a França que nos deu a primeira vanguarda do horror dos anos 2000, que é o French Extremity Cinema, o cinema extremo francês. Foram eles e beberam de raízes setentistas, oitentistas, do horror italiano, do horror espanhol, mas principalmente do italiano, principalmente do Fulci, do Argento, do horror mais rocambolesco, mais sangrento, visualmente mais arrebatador, mais elaborado, né? E os franceses beberam muito. O Alexandre Aja, como eu já falei aqui, escolheu para fotografar não, para fazer os efeitos, gore effects do alta tensão, do high tension, o Genito De Rossi, que foi o maquiador de efeitos especiais do Lúcio Fulci, né? O Joe D'Amato também. Então ele acabou escolhendo assim alguém que o marcou muito sua infância, adolescência, que ele era um garoto quando fez o Alta Tensão, tinha 20 e poucos anos. E ele deve ter visto na pré-adolescência, deve ter visto descoberto que muita gente, a geração dele, principalmente, desse pessoal de 20 e poucos anos, começou a fazer cinema nos anos 2000. Muita gente descobriu esses filmes com o advento do DVD, das outras mídias, né, que trouxeram do passado esses filmes restaurados, em cópias sem corte. O próprio Tarantino mega fã do Margheriti, do Antônio Margheriti, do Fulci, confesso. Ele põe nos agradecimentos dos filmes ao trabalho do Fulci, ao trabalho do Margheriti. Ele cita o Margheriti nominalmente no Bastardos Inglórios, né? Então é toda uma geração que cresceu, né, descobrindo e redescobrindo esses filmes, né? E é hoje algo muito fácil, embora nos streamings da vida, tirando o do Darkflix, são poucos os que têm esses clássicos, né? Dos anos 70 e 80 à disposição. É muito difícil. Você não vê isso num streaming como Prime Video, até como Star, até como a Netflix. É muito difícil de ver esses filmes clássicos, antigos. Não se vê nada de gótico, nada de giallo. É muito difícil, muito raro, quase impossível. E embora eu fiquei até bastante surpreso, bastante satisfeito que a Netflix já disponibilizou o An Evil Lurks, né? Quando Chega a Maldade, que tem outro nome agora. Eles colocaram outro nome em português agora. Esse filme argentino que é maravilhoso, que é um acontecimento, um filme incrível, que mostra a possessão de uma outra forma, faz meio que um crossover de filmes de possessão com filmes de zumbi, com filmes com distopias apocalípticas, tudo no Pampa argentino, que tem muito a ver com o Pampa gaúcho, né? É tudo a mesma paisagem, tudo a mesma região, aqueles campos retos, né? Aquelas planícies que não tem fim, com algumas árvores aqui e ali, um conjunto de árvores que são os capões, né? O capão. É muito legal, muito legal. Esse filme argentino é nível Lux. É o mal que nos habita. Se não me engano, é esse o nome que a Netflix colocou pro filme, O Mal que Nos Habita. E achei, nossa, pra Netflix colocar um filme dessa qualidade no seu acervo, que o filme ele veio à luz, né? Ele foi feito graças ao streaming Shudder, né? Maravilhoso. Streaming americano, todo mundo conhece, todo mundo já viu pelo menos um filme do acervo deles. Como produção, eles produzem e também tem o arquivo deles. Eles têm muito giallo, muito gótico, muito slasher, muita coisa no acervo fixo deles, né, nos arquivos de filmes deles, fora os que eles produzem, nas produções deles para o streaming, que acabam saindo. Eu fiquei até me admirei que a Netflix, que é um streaming mais popular do mundo, pegou um filme do acervo, de uma produção original do acervo da Shudder, né, e colocou no catálogo deles. Aqui no Brasil, pelo menos. Eu acredito que
em outros países até da América Latina o filme tenha saído. É o do mesmo diretor do Aterrados, né? Que até ia ter um remake. Guilherme Del Toro estava no meio. Tem toda uma história que eu não sei como está esse embrólio até hoje, mas é bem legal que ele tenha feito esse filme O Mal que Nos Habita, né? O When Evil Lurks, Quando Chega a Maldade, seria. Ele fez... É um filme muito original. É um filme que tem tudo a ver com a Argentina, com a paisagem onde ele é encenado, com toda essa atmosfera que só essa paisagem de planície sem fim poderia colocar num filme de horror. Um filme muito original. Ele ainda vai ser muito lembrado, esse filme, quando se fizer os balanços da década. Ele vai estar nos primeiros lugares, com certeza. Quando se fizer o top 10 dos melhores filmes da década de 20 dos anos 2000, por exemplo. Ele vai estar lá, com certeza. E são poucos os filmes que já conseguem essa façanha. Ele conseguiu. E é muito original a história, muito original o filme. Tudo filme originalíssimo, incrível. Eu gosto muito mesmo. E falando em streaming, né? Em coisa como tá pobrinho, né? Como eu tenho acompanhado, porque nós meio que fomos obrigados a ter o Telecine por um ano, numa última atualização que teve da nossa banda larga. Porque para conseguir uma banda larga, com os megas que nós temos, o quesito era continuar, pelo menos por um ano, com o Telecine. Que é como não ter nada. São canais de filmes muito, sabe? O que seria o mais alternativo deles, o Cult. Não tem nada de Cult, nunca passou um filme do Mário Bava. Passou uma vez a Mansão do Inferno da Dario Argento, por quê? Porque ela é da Fox, né? Mansão do Inferno. Mais uma vez, olha o Argento e o Bava aparecendo aqui no podcast, que eu já falei, né? Que o Bava co-dirigiu várias cenas, né? Principalmente aquela cena do tanque, que era num tanque de água, né? Aquela cena subaquática que tem no Mansão do Inferno, com aquela atriz que fez o Expresso à Meia-Noite. As cenas onde ela aparece foi o Bava que dirigiu, embora não seja acreditado isso. O Truque dos Espelhos com fogo, no final o Bava trouxe isso do Baron Blood. Isso eu já falei por aqui, mas sempre é bom retornar, né? Mas esse Mansão do Inferno passou uma vez. Ele passou na Fox, mas em 92. Olha só. Vendo a Fox, o canal da Fox, passou num sábado à noite A Mansão do Inferno. Que é um filme que eu vi no Cine Lido nos anos 80, quando foi liberado pela censura brasileira, estava proibido. E eu acho que foi a única coisa que passou, assim, porque não... Ele passou uma vez o Crimes de Paixão, sem cortes, do Ken Russell, que eu adoro. A versão sem cortes, porque ele com cortes é patético, é ridículo, é ofensivo. E é muito pouca coisa que passa, nunca passou como eu falei, nunca passou nada do Bava, nunca passou nada nunca passou um giallo, nunca passou um filme gótico italiano, nunca passou nada. Não passa filmes assim que são filmes cults, né? Incríveis. Nunca passou um filme nunca passou O Topo, do Rodorovsky. Nunca passou A Montanha Sagrada, do Rodorovsky. Os filmes, nenhum filme do Rodorovsky, nem o Santa Sangue passou. E se diz Telecine cult, né? É a curadoria péssima. E os filmes repetem. Não sei como ele não gastou. Uma coisa, toda semana, por exemplo, tem Pulp Fiction. Toda semana tem um Tira da Pesada. Toda semana tem Eu Vou de Volta para o Futuro. Às vezes 2 vezes na semana. É um horror. Ali, que é um canal que tem, os caras têm grana pra botar os filmes, eles poderiam colocar muita coisa, ter programações, ter ciclo, sabe? É muito difícil, filmes mais antigos, tem diretores que eles passam, por exemplo, o mesmo filme do diretor, por exemplo, Lars von Trier, eles só passam o Ninfomaníaca e A Casa que Jack Construiu, eles esquecem que tem As Ondas do Destino, que é um filme que eu adoro, é um filme trágico, depressivo, amargo, mas eu adoro. Os outros filmes, aquela série que ele fez do Hospital, The Kingdom, nunca passou. Tem um monte de filme que nunca passou. O Melancolia, eles nunca passaram. O Anticristo, acho que eles nunca passaram. Tem vários filmes que eles nunca passaram do Lars von Trier, que é um diretor que eu adoro. Eu sei que muita gente torce o nariz, ele tem os haters dele, mas eu adoro. Acho ele incrível, acho ele um ator que incomoda. Acho que quanto mais incomoda, melhor pra mim. Um verdadeiro artista, ele tem que incomodar, ele tem que tirar o público do seu eixo, fazer o público ficar destruído no final da projeção de um filme. Mas ele é um diretor que consegue isso, pra mim, é um gênio. Assim como o Bergman fez na Hora do Lobo, por exemplo, que é um filme devastador, como outro Gritos e Sussurros dele também, o Persona. São filmes que te viram do avesso. E por aí vai, né?
Nunca passou do Bergman, passou um ou outro, mas nunca passou Fanny Alexander, a versão do diretor, nunca passou. Tá? Tem umas coisas que nunca passaram. E eles se diz Telecine Cult. Não tem um dos 5 canais que seja de gênero. Tem o tal do Telecine Action, que às vezes passa um ou outro filme de terror, mas é muito pouco. Não tem um canal dedicado ao horror e seus derivados, assim, horror e thriller e mistério, suspense. Não tem isso. No tal do Telecine. E é uma coisa muito complicada, né? Essa questão de curadoria é muito complicada. Existem curadorias brilhantes, como a própria curadoria, por exemplo, do Fantaspo, e eu diria melhor ainda a curadoria que o Christian Verardi faz da Vingança dos Filmes B, que é deslumbrante, coisas incríveis. Ele já fez Madrugadão Slasher no Capitólio, que é o cinema de resistência lá em Porto Alegre, o Cineclube Capitólio, que foi onde eu vi o Laranja Mecânica a primeira vez sem corte. Inclusive, o Laranja Mecânica no Capitólio é citado naquele filme Aqueles Dois, que é baseado na obra do Caio Fernando Abreu. Tem uma cena que os caras vão ver Laranja Mecânica no Capitólio. Ele tem cenas dentro no foyer do cinema, no hall dele. E é um cinema maravilhoso. Me marcou muito onde eu vi Dersu Uzala, do Kurosawa. Esses são filmes onde eu vi Mad Max, o primeiro, o original, o grande clássico exploitation, Mad Max, o primeirão, assim, com o Mel Gibson dublado, né? Um ator americano dublou ele, que ele tinha ainda o sotaque australiano muito carregado, né? Quando filmou. Eu ainda quero ver eu nunca vi o Mad Max original com o áudio australiano mesmo, a versão bem australiana. Pra mim, o 1 e o 2 são duas obras-primas. Gosto muito. Depois foi para outros caminhos, embora eu ache a Estrada da Fúria linda. Não, ainda não vi o Furiosa, quero ver. Mas a Estrada da Fúria é um filme muito incrível, muito maravilhoso. Filmado na Namíbia, né? Onde o Richard Stanley filmou o Dust Devil, que é maravilhoso. Na sua versão sem cortes também, né? Aquele deserto em tons vermelhos, que é tão bem explorado na Estrada da Fúria, né? E é maravilhoso. E, por exemplo, o Mad Max, os filmes Exploitation, de modo geral, nunca passaram no Telecine Cult. Tem tanto filme pra passar. Aquele Thirst, que parece que é ânsia. Aquele de vampiros, que é super diferente de tudo que foi feito sobre vampiros, que é com o David Hemming, filme Exploitation australiano, raiz, aqueles cults australianos maravilhosos. Eu adoro esse filme, Thirst. Adoro o Turkey Shoots também. Adoro, acho maravilhoso. O Next of Kin, maravilhoso. O The Survivor, que ninguém fala, ninguém lança esse filme. Esse filme é maravilhoso, num desastre de avião, é um filme fantasmagórico, tem um clima, uma atmosfera bem macabra, bem assustadora, muito diferente de tudo. Adoro. E por aí vai, né, gente? Por aí vai. Como esses canais podiam ter uma curadoria melhor. E como eu tava falando, a curadoria tanto do Fantaspo como da Vingança dos Filmes B, lá em Porto Alegre, que tem como ponto central de exibição a Cinemateca Capitólio, são duas curadorias muito boas. A do Christian, principalmente. O Christian tem um arcabouço cinematográfico, uma cultura cinematográfica muito profunda de cinema de gênero, conhece muita coisa, conhece coisas muito raras, muito lado B do lado B, assim, e são bem legais. Eu me lembro de uma Vingança dos Filmes B, que foi um dos 40 anos do Massacre da Serra Elétrica. Ele passou com uma cópia incrível, com uma qualidade digital, de imagem, de som maravilhosa, aquela serra elétrica em HD, assim, tudo maravilhoso. Na mesma semana teve o aniversário dos Gremlins, também pra ver como as coisas da curadoria tem que ser eclética, ela não pode ter preconceitos, ela tem que ir por várias direções, vários lados. Acho muito legal mesmo. Se por mim eu tô tão bom aqui, eu tô tão feliz em estar passando essa mensagem pra vocês. Nos próximos episódios eu vou me centrar mais em filmes específicos. Eu tenho muito material para pesquisar aqui. Como eu falei, agora todas as quintas, às 19 horas, eles vão estar, um episódio novo vai estar postado nos seus melhores tocadores de áudio. Tem um tocador que nós temos que ver aqui ainda e colocar nosso material lá, que me falaram que ele dá 3 centavos por play, né? Pelo menos dão alguma coisa que os outros não dão nada. Eles só dão, assim,
o direito de estar lá postando, né, os episódios. Eu pretendo colocar os que estão faltando ainda no canal, no Cinema Ferox. Alguns episódios. Tem alguns que eu pretendo fazer dessa nova fase agora, que talvez eu bote trilha sonora de diálogo, de temas de filmes italianos. Talvez não dê pra colocar no YouTube, mas que eles vão querer cobrar direitos. Mas qualquer coisa eu até coloco que cobre direitos, azar. Dane-se, fodam. A gente tem que, às vezes, fazer o que é... Pensar no que é melhor para a audiência, para o público. Que eu faço esse podcast pro público, para vocês. É como se eu estivesse conversando com vocês, contando da minha vida, das minhas experiências, das minhas memórias, dos filmes que eu amo, dos filmes que eu tô descobrindo. Quero dividir isso com vocês. É muito sincera essa relação que nós temos aqui, certo? Mais uma vez relembrando, que tem que relembrar sempre, @Mondodialo Podcast no Instagram, estamos lá, tá certo? As outras novidades eu vou estar postando por aqui, vou estar colocando como link na descrição dos episódios. Vamos começar, tem que ter esperança que as coisas vão melhorar, certo? Vou me recuperar, a minha saúde vai ficar tinindo e vai ser incrível. E o resto de ano que nós temos vai ser incrível, porque foi um ano muito difícil, um ano de muitas provações, um ano muito complicado em relação à saúde, principalmente. Teve essa experiência distópica que eu passei lá no Rio Grande do Sul, inundado, aquele terror, aquelas cidades destruídas, as mortes estúpidas, tristes, os cães uivando, um cão uivando atrás do dono, caminhando pelos escombros lá de Eldorado do Sul. Uma imagem que eu vi na TV lá. Aquilo ali simboliza muito o que é o estado atual do Rio Grande do Sul, como o estado ficou com essa enchente, essa desolação daquele bichinho desesperado que não entende o que tá acontecendo atrás do dono dele, sabe? E foi um cachorrinho que tentaram resgatar, ele foi muito agressivo, ele não quer ir pro abrigo, ele quer esperar o dono dele. Quem vai, sabe, vai poder criticar, você sabe, por que ele tá fazendo isso? Que é do instinto, é do amor do cachorrinho com o seu dono. Eu que sou cachorreiro ao extremo, adoro cães, gatos, tudo que é tipo de bicho, assim, tudo que é pet, principalmente cachorro, sou mais cachorreiro, embora futuramente a gente está pensando em ter, então, virarmos gateiros também. Por enquanto a gente tá só com a Sofia, nossa idosinha aqui, com seus diabetes, fazendo xixi onde não deve, incomodando às vezes, mas é o nosso amor, nossa adoro a Sofia. É das três, é a única que ficou conosco, né, que ainda está entre nós aqui, embora ainda sinta a energia das outras duas, adoro da Nina, ela também deve sentir, e estamos com ela aqui. Eu entendo exatamente que quem perdeu os pets lá, os pets que estão perdidos, as pessoas que morreram, que perderam suas casas, a sua referência, sabe? Perderam as fotos de família, sabe? Isso é muito triste mesmo. Ver aquelas cidades alemãs, italianas, aquele povo muito simples, das colônias, que faz o seu queijo artesanal, faz seu vinho artesanal, sabe? Que tem a sua pequena plantação, seus porcos, suas ovelhas, que perderam tudo. E a dor daquelas pessoas, a tristeza, vai ser muito difícil de recuperar o estado, vai demorar muitos anos. Eu não acredito ainda até hoje o que eu passei por lá, o que aconteceu e vivenciando aquilo lá, o que foi o horror, sabe? O horror. Ver o centro antigo de Porto Alegre inundado, ver o mercado público inundado, que é lindo o mercado público lá no Largo Glênio Pérez, no centro antigo, histórico de Porto Alegre, ver a Casa de Cultura inundada. Foi uma dor aqui. Eu adorava ir nos cinemas, né? Começou com um, depois teve 2 cinemas. E eu acho que, não sei se são 2 ou 3 agora. E eu ia lá, eram cinemas de repertório, porque os cinemas da Casa de Cultura Mário Quintana, pra mim, foi o que me deu algum alento depois que destruíram o Bristol, né? Que foi o nosso tempo, a nossa faculdade de cinema, de formação, lá no Oswaldo Aranha, que o Isaac Ainor, vereador, deputado, sei lá o que era aquilo, destruiu o prédio, construiu um edifício horroroso no lugar. E o Bristol foi um cinema de resistência, cinema de repertório que formou toda a geração que viveu em Porto Alegre, que tem mais de 40 anos, de 40, 50 anos mais. Todo mundo que é cinéfilo e viveu por lá sabe que foi o Bristol para sua formação. Cinema onde ouviu Possessão do Zulave, numa tarde de frio. Eu já falei sobre essa sessão aqui, vi tanta coisa. Vi o Jean Renoir, Truffaut, Kurosawa, Ozu, Oshima, os filmes do Argento, onde eu vi A Casa da Noite Eterna na tela grande. Vi tanta coisa, tanta coisa. Nossa, eu ainda vou fazer
episódios sobre o Cine Bristol. Acho que a gente tem que recordar e trazer à tona essa memória. Então, os cinemas da Casa de Cultura tomaram esse lugar no meu coração como crítico, como cinéfilo, lá em Porto Alegre ainda. Era lá que passavam os filmes de arte, os filmes de repertório, vamos dizer assim. E era no centro, era de fácil acesso, a projeção impressionante, incrível, linda, projeção impecável. Nunca deu um problema na projeção dos filmes, né? E eu tenho muito carinho. Tinha um café na frente, de uma cappuccino, às vezes um chopp que era umas tulipas, uns copos deles foram de tulipa. Tinha um café que era no terraço, que tinha uma vista linda. E as pessoas lindas que frequentavam, os flertes, os primeiros amores platônicos, né? Dessa fase mais da adolescência pra fase adulta, o início da faculdade, toda a formação, meu amigo Ranieri, Maia Risa, querido, quantos filmes nós vimos lá. E nos outros cinemas que tinham em Porto Alegre, todos fecharam. Parece que agora o Vitória reabriu, numa proposta bem interessante de resistência. Então tem o Vitória, no mesmo lugar onde era, claro que não é do mesmo tamanho, né? Ali na Borges Medeiros, e o Capitólio. São os cinemas de resistência que tem lá. Parece que tem o Cine Sala, que não sei se existe ainda, que é onde era um outro cinema de um shopping que tinha lá. Agora eu não me lembro o nome. Tem vários cinemas ainda de uma fase mais antiga que eu lembro, tem uns um pouco mais recentes. O Guion, o Cine Sala, onde era o tal do Guion, que também era um foco de resistência do cinema de arte, do cinema de autor lá. Agora nós temos essas coisas ainda por lá que ainda ajudam, né, a manter a alma viva, né, a resistência sempre viva. E temos que resistir, né, gente? Cuidem com quem vocês convidam para jantar, né, porque tem gente que anda convidando fascista pra jantar. Isso não tem sido legal, assim. E, por favor, né, gente, vamos gongar, que for possível mandar pra Brasília e-mails e tudo que for possível em termos de rede social contra essa PL dos estupradores, pelo amor de Deus. Acho que a civilização tem que avançar pra frente, não regredir pra trás. Essa gente que condenou o show da Madonna, o show imoral, como se falava 40 anos atrás dos shows da grande diva, da grande rainha Madonna. Então é isso. Senão eu não vou parar de falar, é bom já parar aqui. Na próxima quinta, às 19 horas, outro episódio. E é isso. Um grande beijo a todos vocês.